Irmãos, o livro que tem guiado os nossos estudos é um livro bem antigo, chamado Os Atributos de Deus. Esse livro aqui, de Arthur Pink, também conhecido como A.W. Pink. E hoje a gente vai percorrer 3 desses atributos, certo? A gente vai estudar sobre a soberania de Deus de maneira breve, sobre a imutabilidade, ou esse Deus que não muda, e sobre a santidade. Uma coisa que o reverendo Gustavo esqueceu de mencionar é que, como a gente tem estudado esses aspectos, nesses atributos de Deus de maneira breve, né? Você parar para pensar, o próprio Pink tem um livro inteiro falando sobre a soberania de Deus, que daria para a gente passar um seminário de verão inteiro estudando sobre soberania, por exemplo, certo? Você pode encontrar muito do que a gente tem conversado de maneira mais aprofundada nos estudos do CRE, da Confissão de Fé de Westminster, que aconteceu nos últimos 2 anos, certo? Então, se você ficar com alguma dúvida a respeito de alguma coisa, ainda assim, você pode nos procurar. Não que eu não possa responder algumas perguntas hoje, eu estou falando só que a gente vai, digamos, percorrer um pouco mais rápido, a gente não vai aprofundar tanto esses assuntos, porque não é o nosso objetivo durante esse seminário de verão. Na verdade, um dos grandes objetivos é a gente lembrar você de coisas que são muito caras a nós, que a gente acredita que é muito importante. E aí você pode estar se perguntando, e por que a gente deve estar sendo lembrado disso de maneira constante? Porque isso são questões básicas da nossa fé. Então a gente deveria saber isso, nem que seja de maneira básica, certo? A gente sabe que a gente percorreu alguns assuntos que são um pouco mais espinhosos. Hoje mesmo, dentro dessa questão da soberania de Deus, eu posso deixar você com dúvida pela necessidade de percorrer um pouco mais rápido, mas sempre que a gente entra na questão soberania de Deus, por exemplo, vem à tona o tema responsabilidade do homem, por exemplo. Então a gente sabe que isso não é uma coisa tão simples e fácil, mas eu vou me esforçar para trazer essa questão de maneira simples, que fique pelo menos entendido por você e a gente consiga deixar isso guardado no seu coração. Eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, mas eu acredito que vai ser importante. Hoje eu coloquei só os textos, as referências bíblicas, e eu vou pedir para que você vá percorrendo a Bíblia comigo, para que a gente consiga visualizar isso aí, ok? Então, de maneira resumida, Deus, de maneira soberana, já iniciando aí, Pink vai dizer que existe esse exercício da soberania do próprio Deus. Como é que a gente pode entender isso melhor? Se a gente pudesse resumir essa questão da soberania, a gente pode dizer de maneira sucinta de que Deus não é sujeito a ninguém. Então, esse é um primeiro aspecto dessa soberania. Ele não está condicionado a nada. Ele não está preso a ninguém. Isso a gente tem muita dificuldade porque nós somos seres gerados. Então, se a gente nasceu em algum momento, como é que existe um Deus que é eterno? Quando a gente fala assim que Deus é eterno, a gente está com o coração regozijante, a gente nem pensa no aspecto de que Deus sempre existiu. Quando a gente diz que Deus sempre existiu, já começa a dar um nó na nossa cabeça. Então, normalmente a gente vai ter muita dificuldade com aspectos dessa soberania de Deus que a gente não consegue tocar, ou imaginar, ou mensurar. Então, se a gente não consegue fazer nenhuma dessas coisas, quando eu digo que ele não está sujeito a nada e a ninguém, isso já dá um tom, um aspecto, diz assim, sim, onde é que isso começa? Pois é, não começa. Ele sempre existiu. O que vai começar é a criação. Então Deus determina em seu próprio ser que ele criaria. Então a partir daí vão haver muitas conjecturas de quando foi criado.
Então isso também pode dar um nó na nossa cabeça, mas como não é a nossa temática, eu vou seguir. Ele não é influenciado por nada. Isso é uma coisa muito cara para a gente, por quê? Porque a sua soberania ela não pode ser abalada. Deus não é soberano em alguns momentos, ele é eternamente soberano. Ou, como alguns costumam dizer, ele vai ser soberanamente eterno. E por que essa questão é tão importante? Porque se ele não é influenciado por nada, eu e você, nós teremos a segurança que nada moverá o próprio Deus. Então, por mais que nós sejamos seres criados, por mais que nós sejamos seres pecaminosos, e aí é onde está o problema do nosso ser, a gente costuma mudar e ser movido porque nós somos pecadores. Quando nós formos para o céu, não vai haver esse movimento de mudança. Aquilo que Deus colocou no nosso ser no céu não será mais mudado, porque nós não estaremos mais expostos ao pecado. Se não existe mais exposição ao pecado, nós também seremos seres que não mudaremos, porque alguém que é soberano coloca aspectos da sua soberania em nosso ser. Então, essa questão de sermos seres criados, ela é muito importante. Então, quando Gênesis nos diz que nós somos criados à imagem e semelhança, isso não nos torna Deus, mas é importantíssimo para a gente, para que a gente entenda que quem é Deus, né, se ele não é influenciado por nada, ele também vai ser absolutamente independente. Então, essa independência, ou esses aspectos da soberania, devem ser entendidos por mim e por você, por mais que, por muitas vezes, a gente não consiga entender o todo disso aí. Porque eu digo a você que realmente é difícil a gente conceber determinados desses aspectos no nosso coração, porque um dos nossos grandes erros é justamente, a partir de como fomos criados, a gente querer entender Deus a partir de nós. E Deus nos convida para que a gente o entenda a partir da sua própria palavra. Então a gente nunca pode entender Deus a partir de nós mesmos, apesar de termos aspectos, de sermos a imagem e semelhança. Por exemplo, nós somos seres finitos. Mesmo que a gente vá viver uma eternidade com o Senhor, mas a gente não é infinito de maneira inicial. Ou seja, a gente vai surgir em determinado momento da criação. Então, a sua data de nascimento quer dizer que você não é infinito. Isso não significa que você não vai viver uma eternidade. Então, quando é que você nasceu? Você nasceu em algum ano. Tem alguma coisa me chateando aqui. Você nasceu em algum ano depois de Cristo. 1950 ou 1940 ou 1980 e alguma coisa. Então isso significa que você surge, estava predestinado para você iria surgir naquele ano, e a partir desse surgimento, a partir do momento que nós somos conectados ao Senhor, você pode ser predestinado ou pré-ordenado. Essas duas palavrinhas vão distinguir o quê? Que você pode ser predestinado para a salvação eterna, ou você pode ser pré-ordenado para viver uma tristeza eterna e profunda, ou viver a completa ausência do Senhor no inferno. E todos terão essa eternidade aí para cumprir esses aspectos, certo? Esse é um primeiro momento, para que a gente entenda a soberania. Segundo momento, quero que você abra aí comigo em Isaías 46, Daniel capítulo 4 e Efésios 1. Vamos lá para Isaías primeiro. Isaías 46, 10 nos diz o seguinte: Desde o princípio anuncio o que há de acontecer,
e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Aí você já pode estar começando a se perguntar, né? E quando Deus diz que se arrepende? Calma, irmão. Estou nem falando de arrependimento ainda. Coisa importantíssima. Se Deus é soberano, e eu vou tratar dessa questão do arrependimento de Deus na questão da imutabilidade, né, que é o próximo aspecto que a gente vai tratar. Ele está dizendo aqui para a gente, no versículo 10, de que ele permanecerá em pé e fará toda a vontade dele. Ou seja, tudo aquilo que ele decretou, ou seja, quer aprender mais, de maneira mais profunda acerca dos decretos, tem algumas aulas do CRE que você vai poder se aprofundar a respeito disso. Então, tudo a respeito, só para facilitar a sua vida, existe uma playlist do CRE a respeito da confissão de fé. Então você acha rápido isso no nosso canal do YouTube. Mas se ainda assim você tiver dúvida, a gente pode conversar. Mas vamos lá. Se Deus decretou, irmãos, acontecerá. Então, por exemplo, aspectos primários e importantes da nossa fé, como a própria vinda de Cristo, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, não houve um si quando Cristo disse para retirar aquilo ali. Deus não mudou de ideia simplesmente porque o Deus Filho, naquele momento, chegou e disse assim: retira de mim isso, mas seja feita a tua vontade. Quando Cristo diz, seja feita a tua vontade, eu não estou suportando o que eu estou passando, por mais que eu saiba que isso acontecerá. O Deus que é 100% homem também está dizendo, está muito difícil. Pare e pense o seguinte, Davi vai chegar para a gente e vai dizer que os ossos dele estavam doendo por conta do seu próprio pecado, do pecado de Davi. Agora considere o seguinte, quando Cristo é posto na cruz, ele está pagando os nossos pecados de toda a humanidade, em todo o tempo. Você já parou para imaginar isso? A gente não consegue imaginar isso não, irmão. Porque a gente já se coloca numa questão muito complicada a respeito do nosso próprio coração. Já é muito difícil para a gente. Mas vamos lá para Daniel. Profeta Daniel, capítulo 4, versículo 35. Daniel 4, 35. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Uma das coisas mais ricas que Pink vai falar aqui a respeito dessa soberania de Deus é que esse é um atributo em que o ímpio vai ter mais dificuldade. Por quê? Ele não quer imaginar, ele não quer se permitir imaginar que existe alguém soberano que controla tudo. Então é muito mais fácil para ele achar que não existe nada controlando. Então, por exemplo, o ímpio imaginar, por exemplo, de que a gente foi posto aqui na terra, alguma força colocou a gente aqui na terra, e que agora nós estamos, né, por mais que seja engraçada a expressão, mas muitos vão dizer isso, nós estamos ao Deus dará. Para mim, essa é uma das expressões mais contraditórias, mas muitos acreditam nisso, que a gente foi posto aqui por algum soberano, e agora tudo estará acontecendo. Por quê? É muito difícil para o ímpio conceber a ideia de que existe um Deus controlando tudo e ele permite, por exemplo, uma pandemia. Mas isso está dentro dos aspectos da história da redenção. Deus permitirá sofrimento à própria humanidade. Deus lembra a nação, a toda a população da terra, de que ele é soberano, inclusive com coisas ruins que ele permite que aconteça. E não somente isso. Paulo, lá na carta aos Efésios,
ele vai dizer o seguinte, Efésios 1:11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, é conforme ele construiu ou organizou. Onde é que dá o nó? É porque ele permite que a gente faça determinadas coisas. Por exemplo, quem foi que escolheu a camisa, a calça ou a saia, dependendo, né, das irmãs, e o sapato ou a sandália que você vê à igreja? Não, Deus permite que dentro da autonomia que Ele nos dá, a gente tenha determinadas escolhas. Mas a gente não escolheu quem seriam os nossos pais, a gente não escolheu no país que a gente nasceria, a gente não escolheu a classe que nós nasceríamos. Mas, por exemplo, você se orgulha de ser pernambucano normalmente, né? Você normalmente vai abrir a boca, encher a boca para dizer Pernambuco, meu país, né? Você pode estar morando em qualquer lugar. Muita gente fala mal, por exemplo, dos rio-grandenses, né? O rio-grandense ele é muito bairrista. Mas eu fico me questionando quem é mais, se somos nós, pernambucanos, principalmente o recifense, ou se são os rio-grandenses do sul, certo? Não o rio-grandense do norte, não. Mas para mim isso é uma coisa interessantíssima. Então Deus permitiu que nós nascêssemos aqui e vivêssemos onde nós estamos. Mas Ele pode, dentro da sua permissividade, permitir que a gente faça outros arranjos, certo? Então, seguindo. O que é que Spurgeon vai falar? Eu não sei nem se houve um problema, né? Se não houve, me falem aí que eu desconecto e reconecto. Vamos ver se volta. Voltou, né? Só não voltou aqui no projetor. Na TV voltou, mas no projetor não. Não voltou, mas eu vou ler. Vamos lá. Spurgeon vai dizer o seguinte a respeito disso. Não há atributo mais consolador para os seus filhos do que o da soberania de Deus. Sob as circunstâncias mais adversas, em meio às provações mais duras, eles creem que Deus, na sua soberania, ordenou as suas aflições, que Ele as dirige soberanamente e que na sua soberania santificará todas elas. Para os filhos de Deus, não deveria haver nada pelo qual lutar mais zelosamente do que a doutrina do seu Senhor sobre toda a criação, do reinado de Deus sobre todas as obras das suas mãos, do trono de Deus e o seu direito de ocupar esse trono. Então, por exemplo, quando algumas pessoas chegam para mim, para você dizer assim, não, mas isso aí você fica com isso aí na igreja, ou então você deixa a sua fé em casa. Meus irmãos, isso não existe. Você pode trabalhar com o que for. Você pode ser um feirante e vender maçã, e você pode trabalhar, por exemplo, para a NASA. Você não consegue separar fé e trabalho, ou fé e ciência, ou fé e razão. Essa dualidade, meus irmãos, não existe. Isso é alguma coisa que alguém disse, que alguém separa, sejam os gregos ou qualquer outra pessoa. Fé e ciência, fé e trabalho, ou seja fé lá o que for, isso não é separado. Então, se você é um cientista para a glória de Deus, ou você é um feirante para a glória de Deus, você não consegue desconectar as duas coisas, não. A partir do momento que você tenta desconectar isso, você está interferindo, mexendo justamente na soberania de Deus. Porque se Deus nos capacita a ser, seja lá o que for que você seja, meu irmão, você fará isso para a glória de Deus.
Então, Deus, em sua soberania, Ele vai permitir que a gente tenha, por exemplo, expertise em determinadas e muitas áreas. Então, por exemplo, por mais que eu não gostasse, por exemplo, de estudar biologia na escola, quando eu vejo um cientista pegando uma folhinha muito pequenininha e colocando no microscópio, e você consegue ver os detalhes da folha, não tem quem não se encante. E você dizer que aquilo ali é fruto do nada, meu amigo, você está afetando justamente a soberania do próprio Deus. Então, quando a gente começa a lidar com determinados aspectos desse, e dizendo assim, não, isso aqui eu deixo em casa, você não consegue fazer isso. Se você consegue deixar a sua fé em casa, meu irmão, começa a duvidar inclusive da sua fé. Porque estão chegando para mim e para você dizendo o seguinte, se essa é uma das doutrinas mais odiadas pelos mundanos, e eles vão dizer que Deus pode estar em qualquer lugar, menos em seu trono, a partir do momento que eu digo que Deus não está controlando alguma coisa, você está sendo o primeiro a estar tirando Deus do seu próprio trono. Mas você está tirando Deus do trono, não é tirando Deus literalmente do trono, não, porque Ele está entronizado e Ele é Rei e Senhor. Você está tirando Deus do trono do seu coração. Ele não está sendo mais Senhor para você. Então, a partir do momento que eu consigo entender que Deus, Ele está sendo glorificado, seja você lavando o prato, lavando o banheiro, dando aula, seja em que ambiente for, escolar, né, em qualquer nível escolar, ou em qualquer nível superior, ou até mesmo de pós-graduação, Deus, Ele não é retirado porque as pessoas o retiraram da lei. Mas a gente deveria, na verdade, proclamar um Deus entronizado. Porque a partir do momento que eu entendo que Ele é soberano, e o seu direito de fazer o que quiser, com o que lhe pertence, não será alterado por hipótese alguma, em momento algum, nem mesmo quando o homem tentou construir a Torre de Babel, ele foi desentronizado. Aqueles homens só achavam que podiam alcançar ou ser maiores do que Deus porque estavam construindo uma torre. Então, os mais poderosos que acham que estão controlando, por exemplo, a pandemia, por mais que isso seja desesperador para mim e para você, e o mais interessante, né? A grande pergunta é, o que é verdade e o que é mentira do que a gente tem vivenciado? A gente não sabe. Porque as pessoas controlam as informações. Se eles controlam as informações, a gente fica se perguntando, porque até as próprias pessoas que lidam com a problemática, né? Profissionais de saúde, por exemplo, eles vão ter que ler a respeito disso em algum lugar. A grande pergunta é, quais são as informações corretas e as que não são? Então, isso realmente é um desafio, mas a partir do momento que eu lembro que eu tenho um Deus soberano que controla tudo, a gente vai perceber e entender que, independente daquilo que Deus não esteja permitindo que a gente visualize, a gente deveria estar vivendo para a sua glória o tempo inteiro. E Ele não sai do trono porque algumas coisas não nos foram expostas ainda. Então, a não exposição não o retira do trono. O nosso não entendimento também não o retira. Por mais que muitas vezes a gente tente extrapolar aquilo que foi revelado. Então, aquilo que Deus revela, aquilo que a gente aprende e apreende pela própria revelação natural. Como o próprio Salmo 19 diz, nós temos aí a natureza mostrando diariamente, constantemente, que Ele está controlando tudo, inclusive quando determinadas catástrofes acontecem. Então, por exemplo, houve um vulcão e houve uma erupção recentemente. Então, o que é que os estudiosos constataram? Certo? Vamos acreditar que é verdade. Que houve uma elevação do Oceano Atlântico, né, na região do Brasil, de 8 centímetros. Isso pode ser verdade? Pode. Está dentro da soberania de Deus, controle dentro dos seus decretos, sim. Por mais que isso mexa com as nossas
percepções e entendimentos. Ok? Seguindo. Salmo 135, verso 6. Tudo que agrada ao Senhor, Ele o faz nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Ou seja, Ele não tem um rival. Nem mesmo que as pessoas possam imaginar que existe rivalidade entre Deus e o reino de trevas. Por quê? Porque Ele tem um poder ilimitado, Ele é imune a tudo quanto lhe é alheio. Então, a partir do momento que Cristo morre na cruz e ressuscita, já existe um decreto ali. O tempo dos principados e potestades, ou seja, do reino das trevas, já está decretado. A palavra nos lembra de que o reino de trevas, o próprio diabo, ele agirá por um período determinado pelo próprio Deus. Então, o mal está sendo exercido porque existe uma permissão, existe um decreto permitindo esse funcionamento do mal. Por mais que isso também dê um nó na nossa cabeça. Então, quer dizer que Deus criou o mal. Então, quer dizer que Deus é mau. Isso é uma coisa que mexe muito com o nosso coração e com a nossa cabeça, tanto quanto a questão de soberania de Deus e responsabilidade humana. E aí, entrando nessa questão da soberania de Deus e responsabilidade humana, veja só o que Pink falará a respeito disso. Pink dirá o seguinte: foi Deus que, no exercício da sua sublime soberania, colocou Satanás e os seus anjos, Adão e Israel, em suas respectivas posições de responsabilidade. Contudo, longe de acontecer que a sua soberania retirasse das criaturas a sua responsabilidade, foi pelo exercício da mesma que ele as colocou em seu estado condicional, sob as responsabilidades que julgou apropriadas. Em virtude da sua soberania, vê-se que ele é Deus sobre todas as coisas. Assim, há perfeita harmonia entre a soberania de Deus e a responsabilidade da criatura. A responsabilidade da criatura começa aqui, na ordenação soberana do Criador. Quanto à sua soberania, não há e nunca haverá nenhum fim para ela. Então, onde é que começa a nossa responsabilidade? A partir do momento que Deus decreta a Adão e Eva o que deve ser feito. Como seria um bom entendimento ou um bom aspecto para entender o cumprimento da nossa responsabilidade, mesmo a gente vivendo nessa turbulência pecaminosa que a gente vive? Nós somos co-herdeiros ou cooperadores. A gente sabe o que deve ser feito, mas muitas vezes a gente quer extrapolar aquilo que deve ser feito. Se existe um soberano que nos controla e nos conduz, a gente está vivendo debaixo do senhorio do próprio Cristo. Vivendo debaixo do senhorio do próprio Cristo, o que é que eu entendo? A gente acabou de cantar. Que tudo o que Deus ordena é o quê? Bom. E que a sua vontade é o quê? Perfeita. Se a gente cumprir aquilo que Deus espera que a gente cumpra, a gente viverá o melhor dos nossos dias, por mais que haja percalços, problemas, doenças e desafios. O que normalmente tenta
desestruturar isso é que normalmente eu e você nos entregamos a algum desses problemas e começamos a vivenciar aquele problema como se aquilo ali fosse gerar ou gerir a nossa vida. Então, por exemplo, se eu tenho um casal na igreja que se separa, algum dos dois pode se entregar à amargura e passar o resto da vida amargurado? Pode. Mas se Deus, Pai, é o Pai de tudo, que nos ama, e Cristo nos diz que o nosso coração pode ser restaurado e cuidado novamente. Qual é o grande desafio aí? É que muitas vezes a gente quer controlar a nossa dor e dizer para Deus que a nossa dor é maior do que a própria soberania dele de restaurar o nosso coração. Irmãos, eu não estou dizendo que isso na prática não seja desafiador, não estou desconsiderando os desafios que surgem ao nosso coração. Eu estou só dizendo que a gente pode ser restaurado sobre qualquer coisa, a respeito de qualquer aspecto. Se a gente tem um casamento desfeito, se um de nós ficarmos viúvos, se a gente vai perder um filho, se vai haver uma catástrofe na nossa cidade, né? Aí você pode estar parando para pensar, então, a bomba atômica que cai em Hiroshima ou um desastre que acontece na nossa cidade, as pessoas de Minas e da Bahia. Irmãos, aquilo não caiu só sobre ímpios, caiu também sobre os filhos de Deus. Tem igrejas sofrendo aquilo ali. Tem irmãos nossos sofrendo aquela catástrofe. Mas Deus, dentro da sua soberania, pode estar permitindo que pessoas se fossem naquela catástrofe. Filhos do Senhor. Qual é a diferença? É que quem está aqui está sofrendo a perda. Quem está com o Senhor está na glória, irmãos. Se tem alguém que está melhor do que eu e você, é qualquer pessoa da nossa família ou da nossa família de fé que esteja com o Senhor. Muitas vezes a gente está entregue a uma dor e uma amargura porque o Senhor levou alguém e a única coisa que eu penso é, ele está com o Senhor, está vivendo maravilhosamente bem. E a gente aqui preso em alguma coisa. E o Senhor chegando para mim e para você constantemente, dizendo assim, eu posso tratar, curar e restaurar o seu coração. Para mim, esse é um dos grandes aspectos da soberania do Senhor, que está completamente atrelado à nossa salvação. Mas eu vou caminhar mais um pouquinho aqui, senão eu vou começar a misturar os temas das aulas, certo? Já estou querendo entrar no último aspecto aqui, certo? Vamos lá, seguir. Então vamos para a questão da imutabilidade. Isso é um dos temas que a gente conversa muito, mas a gente não fala do que está conversando, certo? Deus não muda. E muitas vezes alguns temas que nos ajudam didaticamente não deveria estar nos assustando, certo? Então, se Deus ele é perpetuamente o mesmo, o que é que isso vai significar para nós? Vamos lá para Deuteronômio 32 e depois vamos para Tiago. Deuteronômio 32, versículo 4. O verso 4 nos diz o seguinte: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e reto. Tiago 1,17 nos dirá o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que a gente já viu nas últimas duas aulas que a gente acabou de ver agora, que a gente verá a respeito dos atributos de Deus, nada, absolutamente nada, muda. O Senhor, ele não tem nenhum movimento de mudança. E isso vai trazer tranquilidade para a gente, porque quando a gente pensa, por exemplo, nos aspectos de Deus,
Por exemplo, você está pensando na sua essência, quem é Deus? Nós temos parte dessa essência em nós. E como eu disse, a gente varia porque a gente tem o pecado tentando o nosso ser. Mas Deus, ele não muda. Ele não é Deus que varia. Então, por exemplo, alguns teólogos dirão que a respeito dos seus atributos, ele será sempre o mesmo. Ou como eles tratam, né, na teologia, eles vão dizer que é um aspecto semper idem. Ou seja, não vai variar e nem mudar por aspecto algum. Nem os seus próprios conselhos. Então, quando eu olho, por exemplo, né, você está dizendo assim, Deus é amor, então ele não ama mais. Não, irmãos, porque o amor dele é perfeito. Porque ele iria amar mais. Essa questão superlativa que a gente coloca na nossa vivência, na nossa linguagem, é simplesmente aspectos que Deus permite que a nossa linguagem, a nossa convivência, demonstre determinados aspectos, porque a gente quer dizer para uma pessoa que a ama mais do que a outra. E dentro desse amor, a gente não tem como movimentar, seja a perfeição, a santidade de Deus, o seu amor, ou seja qual aspecto for. Deus não precisa ser mais santo, porque Ele é o nosso exemplo e perfeito aspecto de santidade. Não existe nada mais santo, porque ele é a própria santidade. Então algo vai ser santo, porque Deus é. Nós somos santos em decorrência da santidade do próprio Deus. Então, quando a gente olha para essa questão, isso pode nos causar estranhamento, porque como surge aí essa pergunta, pode-se depender dos seres humanos? Aí é mais uma vez quando eu e você queremos entender a imutabilidade de Deus a partir de nós. Não vai haver esse movimento de eu entender que dentro da minha santidade, Deus é santo. Ou de Deus entender dentro daquilo que a gente entende por amor, Deus é amor. A gente acabou de ler, diga minha irmã, Tiago 1, 17. Então assim, quando eu e você olhamos para assim, Deus é amor. O amor caminham em consonância, por exemplo, com a justiça. Então, a justiça não pode ser alterada por amor e vice-versa. Então, Deus não pode ser mais justo, porque Ele é a justiça, Ele é justo. Então, alguns vão questionar assim, a mim e a você. Então, quer dizer que essa catástrofe, Deus não nos ama. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O problema é que sempre teremos problema com a morte. A problemática está aí. Então, Deus não deixa de ser menos amoroso ou menos justo. Então, por exemplo, dentro da sua justiça, muitos morreram por conta do seu pecado. Sim. Mas dentro do seu amor, muitos também morreram por conta dele. Então, não vai variar. Ou como diria um bom matuto, não vareia. Então, não vai haver essa variação. Uma outra coisa. Onde é que os nossos pés deveriam estar firmados? Isaías vai falar disso. No capítulo 54. Versículo 10. Ele vai dizer o seguinte: mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Quando Deus está falando de montes e colinas aqui, Ele está falando de aspectos de segurança. Lembre-se do seguinte: a cidade de Jerusalém era uma cidade montanhosa. Então, Deus falar com um povo acerca de montes e colinas faz muito sentido no aspecto de segurança de um povo e de uma nação. Quando eu e você moramos numa cidade à beira da praia, isso não faz sentido nenhum para a gente.
e também porque a gente vive num outro momento de segurança. A gente não vive, por exemplo, dentro de uma cidade fortificada com um exército que vai nos proteger, ou você pode fazer parte desse exército. Então, quando Deus traz essa imagem dizendo assim, olha, eu vou retirar toda a segurança humana ou terrena, né? Pensando na estrutura da própria terra, de colinas e montes, ainda assim, a minha misericórdia não se afastará de você e a minha aliança de paz não será removida. É Deus chegando para o seu povo dizendo o seguinte, independente do que aconteça, eu continuarei cuidando de vocês em todos os momentos. Sendo que às vezes a gente se prende a alguns aspectos. Então quer dizer que não morreu ninguém durante os 40 anos no deserto. Irmãos, só entrou na Terra Prometida quem Deus quis. Nem o próprio Moisés teve essa oportunidade. Porque dentro da soberania de Deus e da sua justiça, ele entendia que Moisés não deveria entrar. Quem teve o privilégio? Josué. Então quer dizer que Josué é mais importante que Moisés. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Moisés continua sendo importante dentro da história da redenção, assim como Josué também é importante. E eles serviram a esse Deus de maneiras e aspectos diferentes. Certo? Seguinte. Essa imutabilidade vai nos incentivar a ter uma vida de oração muito melhor do que eu e você imaginamos que deveríamos. Então, uma das grandes riquezas dentro da doutrina reformada é a gente entender a nossa dependência do próprio Deus. Porque se Deus cuida, nós deveríamos ser um povo que ora. Mas orar de que maneira? Se Deus não muda, não vai ser o nosso pedido que vai mudar, certo? Esse é um dos entendimentos mais errados dentro da cristandade a respeito de oração. Se muita gente pedir, vai mudar. Deus mudará, irmãos, segundo os seus decretos, segundo o seu entendimento. Mas aí é uma mudança que a gente deve entender muito melhor esse aspecto de mudança. Por quê? Deus não muda. Então está havendo algum aspecto de comunicação aí nos mostrando mudança. Mas é para que a gente entenda e não porque ele muda. Então Deus se utilizará de aspectos da comunicação para nos fazer entender que houve, por exemplo, arrependimento. Mas Deus não se arrepende. Eu vou tratar disso no terceiro aspecto. Stephen Charnock dirá o seguinte: que consolo haveria em orar a um Deus que, como o camaleão, mudasse de cor a cada momento? Quem elevaria uma petição ou um pedido, a um príncipe terreno que fosse tão mutável que atenderia a um pedido um dia e o negaria no dia seguinte? Ou Deus é Deus e está entronizado, irmãos, ou ele é qualquer coisa da nossa imaginação que não Deus. Então, Deus não pode ser construído, ele não pode ser idealizado. Ele é aquilo que ele nos revela. E muitas pessoas terão dificuldades porque quererão construir um Deus a partir da sua imaginação, vontade, loucura, seja lá o que for, a respeito disso aí. E aí, nós voltamos para um dos últimos aspectos, que é que a gente deve entender que se existe incentivo para a oração, deveria haver entrega na oração também. Deus nos chama, a pôr o nosso coração em oração. Para mim, um dos melhores exemplos bíblicos disso é o próprio rei Davi. A gente vai encontrar isso dentro de muitos dos salmos. Davi se colocando, se entregando, se colocando perante o Senhor, colocando todo o seu ser ali. Ele disse: Senhor, o meu coração não tem, por exemplo, mais nenhuma esperança, mas eu tenho esperança em Ti. O meu coração está
completamente desesperado, mas eu não encontro desespero em ti. O meu coração quer matar aquela pessoa, mas eu encontro perdão, eu encontro tranquilidade e paz em ti. Então, todos os aspectos que intrigam e tira o nosso coração de rota deveria estar sendo colocado diante de Deus em oração. Até mesmo a nossa não vontade de orar e ler a Bíblia. Senhor, eu não queria estar na tua presença. Eu não queria vir para a igreja. Eu não queria orar. Eu não queria mais aprender sobre ti. Mas não deixa que o meu coração obstinadamente pecaminoso se entregue a isso. Irmãos, o Deus que nos salva é o Deus que cuida do nosso coração. Ele sabe o que acontece na nossa mente, mas Ele quer que a gente exponha o que está na nossa mente. Ele quer que a gente se relacione com Ele. Deus não é um Deus distante que nos criou, nos sacudiu aqui na terra e estamos vivendo de maneira aleatória. Havia um movimento relacional no Antigo Testamento e Deus, dentro do seu decreto, Ele expande esse relacionamento. Veja que privilégio nosso. Nós não precisamos mais ir para Jerusalém. Apesar de que devia ser bonito, né? Imagina você cantando um salmo de escadaria, ou seja, era o povo subindo para Jerusalém cantando aquele salmo. Devia ser uma cena assim, belíssima, certo? Mas a gente tem o Espírito Santo que intercede por nós e a gente se coloca perante o nosso Deus e a gente pode falar o que a gente quiser para Ele. Mas não é do jeito que a gente quer. Porque esse Deus, Ele não muda. Terceiro e último aspecto, e um dos mais ricos dentro dos seus atributos, a gente pode dizer que a santidade do nosso Deus é a própria antítese de toda mancha ou corrupção moral. Ou seja, qualquer coisa irá se contrapor ou ir em direção à santidade de Deus. A nossa corrupção não é capaz de nos colocar em direção ao próprio Deus. Algo nos capacita a isso. E Cristo tem nos capacitado a isso. O seu sacrifício na cruz nos coloca perante o próprio Deus. Então, se Cristo morre por nós, se Ele nos dá essa capacidade, a gente deveria entender, como, novamente, Charnock fala, de que o poder é a mão ou o braço de Deus. A onisciência, os seus olhos. A misericórdia, as suas entranhas. A eternidade, a sua duração. Mas a santidade é a sua beleza. Não é à toa que um texto do próprio Isaías vai dizer a beleza da tua santidade. Ou seja, não há nenhum aspecto que desconstrua Deus. E a sua santidade vai exaltar isso a um nível que a gente não consegue conceber. E isso vai trazer eu e você a entender de que esse é o maior título de honra. Nesse aspecto, vai transparecer a majestade e a venerabilidade do seu nome. Ou seja, Deus, Ele vai ser adorado em todo e maior aspecto, nível e em toda a sua glória, justamente porque Deus não se movimenta. Então, como é que a gente pode conectar os três? Se Deus é santo e Ele não muda, nada pode afetar Ele. O que normalmente é afetado é a nossa percepção de Deus. E por isso que, recorrentemente, o salmista vai nos lembrar de que nós precisamos, carecemos, colocar o nosso coração à prova diante do próprio Deus constantemente, para que a gente não se afaste dele. Ou seja, não é Deus
que se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dele. Como Gustavo falou, se a gente não participa da nossa salvação, se não existe um movimento sinérgico, mas existe um movimento de Deus para nós, é um monergismo. Você não precisa decorar esses palavrões não, viu, irmão? Você só precisa entender que a gente não participa da salvação. Certo? Mas com relação à santidade, a gente é participante. Deus é santo e Ele exige de nós santidade. Então, a respeito da nossa santidade, nós trabalhamos. Deus nos torna, Ele nos capacita à santidade. Mas nós insistimos nela, sendo auxiliados pelo Espírito. Deus nos dá a capacidade, mas Ele vai cobrar essa capacidade. E essa capacidade de santidade é diretamente impactada pela nossa pecaminosidade. Quanto mais entregues ao pecado, menos santos nós temos sido, no aspecto de afastamento, não no aspecto que você deixa de ser crente, certo? A sua fé está abalada. Você não está sendo aquilo que Deus espera que você seja, como cooperador do seu reino. Ou seja, podemos melhorar sempre. Podemos estar mais conectados com o Senhor. Deveríamos. Certo? Seguinte. Salmo 89, versículo 35. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. Deus não precisa jurar não, viu, irmãos? Isso é mais um exemplo de que Deus está se utilizando de uma linguagem humana para que a gente entenda de que a partir do momento que Ele decretou que Ele não mentiria a Davi, e Ele muito menos mente, né? Está chegando para a gente dizendo assim, o seguinte: aquilo que eu estabeleci para Davi, estabelecido está. E dentro daquilo que foi estabelecido, haverá perpetuamente, ou acontecerá para sempre, aquilo que foi prometido. Agora a gente tem um problema no meio do caminho, né? Que não é um problema de Deus, é um problema nosso. O povo de Israel pecava e nós continuamos pecando. Então vai haver uma quebra da aliança nossa para com Deus e não do Senhor para conosco. Então, vai ser dito aqui, né? Deus jura por sua santidade porque esta é uma expressão mais completa do seu ser do que qualquer outra coisa. Se existe um atributo que tem proeminência em meio aos outros, é a santidade do próprio Deus. E essa proeminência nos mostrará que esse atributo ele vai ser transcendente e que, por assim dizer, ele vai permear, né? Permeia os demais e lhes dá brilho. É o atributo dos atributos. John Howe vai falar isso lá no século XVIII. Vai lembrar isso a Igreja do Senhor no século XVIII. E Pink está lembrando a mim e a você isso hoje no século XXI. Então, aquilo que Deus constrói não vai ser movimentado entre as gerações. Então, quando surgiu um teólogo dizendo assim, tem algumas coisas obsoletas na palavra. Se houve movimentos na palavra, foram movimentos que o próprio Senhor colocou, e não eu e você. Tinha um professor meu no seminário que ele diz o seguinte, meu amigo, se ao longo dos séculos os teólogos não pensaram diferente, não é você que vai querer criar a roda agora, né? Porque o nosso coração é muito tentado a querer trazer coisas novas
Mas a grande novidade do Evangelho é voltar-se para Ele. Cristo está chamando eu e você para conhecermos essa palavra. E dentro desse conhecer a Deus, a gente precisa conhecer também, por exemplo, a santidade dele. Então ele vai falar a respeito da sua santidade, tanto no Antigo quanto no Novo. Então, por exemplo, o Antigo e o Novo Testamento, eles não se anulam, eles se complementam. Se você parar para... Se a sua Bíblia tem referências bíblicas, aqui embaixo, por exemplo, se você abrir sua Bíblia no Novo Testamento e for olhar essas referências, a grande maioria delas são referências do Antigo. Por quê? A estrutura bíblica e teológica do Novo está toda firmada no Antigo. Porque uma coisa não deixa de ser para que outra seja. Aí você pode estar pensando, e por que eu não preciso mais sacrificar? Porque o cordeiro, o verdadeiro cordeiro, foi imolado. Algumas coisas que apontavam para Cristo no Antigo Testamento, a gente não precisa fazer mais. Porque ele já veio, ele não virá. Então eu não preciso mais apontar para o cordeiro. Eu celebro o cordeiro que morreu e que ressuscitou. E esse cordeiro, ele é completamente santo. Por isso que no Antigo Testamento e no Novo vai ser dito que ele é santo, santo, santo. E para quem não entendeu isso aqui ainda, isso é o superlativo do hebraico. O hebraico nunca vai dizer santíssimo. Se você assistir uma repetição dessa, entenda-se que esse é o superlativo da língua hebraica. Ou seja, não existe nada mais santo do que o próprio Deus. Nada receberá essa repetição, esse superlativo, que não seja o próprio Senhor. Então, como no cristão a sinceridade é o brilho de todas as graças, em Deus a pureza é o esplendor de todos os seus atributos. Ou seja, nós deveríamos estar refletindo essa santidade. As pessoas deveriam nos reconhecer por sermos filhos de um Deus que é santo. Então, essa manifestação da santidade de Deus, ou a santidade de Deus, ela vai se manifestar em suas obras. Então, se a gente for para o Salmo 145, versículo 7, vai ser dito o seguinte: divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Ou seja, Deus não é desconstruído por nada que aconteça. Ou como diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, vai ser dito o seguinte: o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Ou seja, quem não é santo, irmãos, é eu e você, normalmente. E a santidade de Deus não é desconstruída. Os salmistas reconheciam isso o tempo inteiro. E se ela se manifesta na cruz, a expiação vai demonstrar a santidade infinita de Deus e o seu ódio ao pecado. Essas duas coisas, elas continuam. O que faz com que Deus não destrua o mundo completamente é justamente a expiação. Cristo morreu no nosso lugar e por isso nós não somos completamente fulminados. E por que o pessoal do Antigo Testamento não era morto se Cristo não tinha vindo ainda? Porque havia a promessa. Precisa-se de alguém que resolva esse problema. E essa pessoa virá. Os nossos irmãos do Antigo Testamento tinham os olhos fitos nisso aí. Cristo virá. Alguém virá para resolver o nosso problema. Qual a nossa diferença para os nossos irmãos do Antigo Testamento? Cristo veio, Deus continua sendo santo, exige de nós santidade, e até que Cristo volte, a gente continua buscando isso aqui constantemente até que Ele volte. Ok?
Então, o que é que vai acontecer? Ele ama tudo quanto está em conformidade com as suas leis e detesta tudo o que lhe é contrário. Então, se estivermos honrando a Deus com aquilo que Ele espera que a gente faça, nós estaremos alegrando o nosso Deus. Se a gente tem feito aquilo que é contrário à sua lei, a gente está entristecendo o nosso Deus. Porque Ele não nos fulmina, porque existe misericórdia, porque nós fomos salvos e o seu Espírito estará nos chamando constantemente a essa santidade. Então, você pode se aprofundar nisso aqui? Sim. Vão haver vários livros a respeito da santidade. Você vai encontrar livros riquíssimos, vai encontrar livro de Martyn Lloyd-Jones, você vai encontrar livro de outros autores falando a respeito da santidade de Deus e nos lembrando e nos chamando a entendermos isso melhor. Ok? A santidade de Deus da perspectiva do mundo. Se existe um Deus inefavelmente santo, que tem a mais intensa aversão a todo pecado, jamais foi inventado por um dos decaídos descendentes de Adão. Ou seja, ele não é e nem tem como ser um Deus criado. Não existe essa possibilidade. Por mais que o mundo tente criar um Deus a partir do seu agrado, a partir das perspectivas que ele olha. Então, se você tem um amigo que gosta muito da natureza, o Deus dele vai ser um Deus que se parece com a natureza. Se você tem um amigo que gosta muito de fazer obras beneficentes, você, ou ele no caso, vai ter um Deus que está envolvido, completamente envolvido com beneficência. Se você gosta de fazer ou de se envolver com obras de caridade, você vai ter um Deus muito caridoso. Mas muitas vezes as pessoas não entendem que Deus, de maneira perfeita, nos chama a fazer determinadas coisas que vai ajudar os outros. O problema é que muitas vezes a nossa ética está embebida de coisas que não deveria estar. Por exemplo, a responsabilidade primária da caridade, por exemplo, é minha e sua, e não da diaconia. Mas a gente vive num país tão assistencialista que na sua cabeça é: se eu dou o dízimo, quem resolve o problema da igreja é a diaconia. Mas aquilo que Paulo lembra a Timóteo é que eu devo ajudar primeiro os da minha casa, depois os da fé e depois os de fora. Aí você pode se sentir tentado a ajudar primeiro os de fora porque está na mídia. E deixe de assistir a sua casa e a igreja. Então, assim, biblicamente falando, irmãos, pegando esse exemplo, a diaconia é acionada quando a igreja perde a capacidade de apoio. A igreja, pessoa. Então, se dentro do meu limite financeiro eu já ajudei e eu não consigo mais ajudar, eu aciono a diaconia. E não porque eu dou o dízimo, eu aciono a diaconia. Se a gente fosse conversar sobre isso aqui agora, iria cair por terra um bocado de coisa. Duas delas, para ser mensageiro do caos aqui no final, seria saúde e educação. Os puritanos ingleses, seja na própria Inglaterra ou nos Estados Unidos, eles contribuíam e assistiam sobre educação e saúde. Pare e pense e volte alguns anos atrás da história da IPB e imagine o seguinte. Normalmente as igrejas construíam uma escola e algumas delas construíam também o quê? Próximo, um hospital. A gente tem perdido a perspectiva cristã porque a gente tem perdido, inclusive, o básico. Deus é santo, me chama a ser santo em todos os aspectos da minha vida. Seja no meu trabalho, seja
na minha responsabilidade diaconal. Não é porque a igreja tem diáconos que a gente não tem responsabilidade diaconal. Seja a minha responsabilidade como missionário, seja proclamando o evangelho ou sustentando a própria missão de maneira maior. Ou seja, não é responsabilidade da igreja somente, é responsabilidade minha também. Seja proclamando o evangelho ou apoiando a missão. Então, quando a gente abre o leque da nossa vida, Deus nos chama a ser santos em todos os aspectos da nossa vida. Se eu tenho um Deus santo que me chama a viver de maneira santa, eu vou aplicar isso em todos os ambientes da minha vida, das coisas mais simples. Eu vou fazer comida de maneira santa, eu vou limpar a casa de maneira santa. Isso coloca um bocado de coisa. Se você tem que fazer comida, a provisão e existe a comida. Se você tem tido dinheiro para pagar um plano de saúde, por exemplo, está havendo assistência médica para você. Se nós temos tido a oportunidade de nos locomovermos, seja para vir à igreja, ir para o trabalho ou qualquer outra coisa, que bênção, você tem trabalho. E muitas vezes a gente está resmungando, irmãos, nós não estamos sendo contentes primeiro contra o Senhor. É isso que Davi nos lembra. Nosso pecado pode atingir qualquer outra pessoa à nossa volta, mas primeiro ele atinge o próprio Deus. Pequei contra ti e contra ti somente. Então, vão haver desafios ao nosso coração. Algumas pessoas, por exemplo, contribuirão mais do que outras. Isso está muito envolvido com dom, por exemplo, né? E isso não é para desconstruir ou colocar um pesar sobre o seu coração, mas para fazer com que a gente reflita de maneira mais aberta e abrangente a respeito do reino, de coisas que a gente pode fazer e de como a gente pode caminhar. E aí como é que a gente olha para essa humanidade redimida? Todo pobre pecador que correu para ele em busca de refúgio foi e permanece aceito no amado. Nós permanecemos em Cristo porque é Ele quem nos justifica, Ele nos capacita a isso. E Ele nos chama a ter uma vida responsável, ou traduzindo, Ele nos chama a ter uma vida santa. E dentro dessa santidade, Cristo nos capacita a fazer a sua vontade. E dentro dessa vontade, Ele espera que a gente a cumpra, que nós cumpramos a sua lei. E esse homem que se aproxima de Deus vai entender que nós não somos obrigados a ser onipotentes ou oniscientes como Deus é, mas temos que ser santos, e isso em toda a nossa maneira de viver, e maneira de viver está entre aspas aí justamente para que você entenda e seja lembrado do texto de 1 Pedro 1,15, que Deus nos chama a sermos santos assim como Ele é. Ok? Irmãos, vamos encerrar. Quero convidar você a ficar de pé para que a gente ore e encerre o nosso momento. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos em espírito e em verdade, ó Pai. Nos capacita, Senhor, a sermos mais santos, a entendermos a Tua soberania, Pai, a entendermos que Tu não muda, que Tu és imutável, e a fazermos a Tua vontade, Pai. Nos abençoa, Senhor, com o descanso da tarde e que nós possamos vir te cultuar, Senhor, na noite de hoje, e que façamos isso, ó Pai, para a Tua honra e glória, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém.